Amém. Podem sentar. Se há uma coisa que nós não precisamos explicar, definir, detalhar, é o que nós chamamos de lutas na vida. 100% desse auditório e 100% dos que nos acompanham pela internet não precisam de definições, explicações sobre lutas, porque todos sabemos o que significa lutar. As lutas são variadas. Luta-se pela sobrevivência, luta-se pela saúde, luta-se pela família, luta-se pelos filhos, e vamos lutando, e a vida é uma sucessão de lutas, porque Deus nos criou e colocou num jardim, mas o pecado nos tirou de um jardim para uma arena, onde as lutas são diversas e são diárias. Até mesmo entre nós que vivemos numa perspectiva de fé, de esperança, temos as nossas lutas. Lutas que produzem ferimentos, lutas que geram tristezas, lutas que abatem, lutas que desanimam, lutas que arrancam o estímulo. E 100% desse auditório sabe exatamente o que é lutar. Não foi à toa que Gonçalves Dias resumiu a vida nisso. Ele disse: viver é lutar. E logo cedo as lutas começam, e como eu já tenho dito aqui, as lutas são grandes porque são pessoais. Eu jamais poderia olhar para você e dizer assim: a sua luta é pequena, a minha é grande, porque a minha é grande porque é minha, a sua é grande porque é sua. É a luta personalizada que gera marcas, memórias, lembranças, que vão mutilando não apenas as mutilações físicas, mas principalmente as mutilações emocionais, quebrando esperança, quebrando sonhos, partindo perspectivas, dinamitando o futuro, e a pessoa, se não for vigilante, não tiver um pouco de esperança na vida, ela vai sucumbindo, desanimando, e há muitos que entram num processo de autodestruição que, lamentável e infelizmente, culmina com a morte. No entanto, queridos, eu tenho certeza de uma coisa: não há luta mais encarniçada, não há batalha mais cruel, não há guerra mais difícil de ser vencida do que as lutas que eu travo contra mim mesmo. A pessoa mais difícil de ser vencida por você é você. A pessoa mais difícil para que eu vença na vida sou eu. É por isso que o apóstolo Paulo disse: o mal que eu quero, eu não quero, eu faço o bem que eu quero, não pratico, miserável homem que sou, esmurra o próprio corpo, cansado, para descobrir mais na frente a sua miserabilidade e ver que não havia ninguém. Ele era um homem de guerra, de batalha, acostumado a embates, a debates, a confrontos. Mas ele percebe que a luta contra ele é encarniçada. Eu tenho um amigo que mora em Brasília, e ele diz assim: não precisava nem de diabo, eu mesmo me destruo. Nem precisava dele. Eu mesmo, com a potencialidade de transgressão que há em todos nós, se nós não formos abençoados com a graça de Deus, não precisa ninguém nos destruir, nós mesmos nos destruímos. É por isso que o filósofo disse: conhece-te a ti mesmo. Derrotar o outro é mais fácil do que vencer a mim mesmo. Liquidar o outro é mais fácil do que enfrentar tudo aquilo que brota do meu coração e de uma natureza caída e contaminada pelo pecado,
e por isso o estado de vigilância precisa ser constante. E eu não tenho a menor dúvida que vocês sabem exatamente o que eu estou dizendo, não precisava nem ter dito tudo o que eu disse, porque todos aqui sabem o que é lutar contra si mesmos. Lutar contra desejos, contra apetites, contra tendências, contra enfermidades da alma, contra patologias psíquicas, lutar ainda numa dimensão mais desconhecida, que é lutar contra as agressões espirituais, o que se chama de batalha espiritual e que se olha muito para fora. Na verdade, a maior batalha espiritual é dentro. A arena é o coração, é dele que procedem todas as coisas. A religião olha para fora, o evangelho olha para dentro. O Senhor Jesus foi criticado pelo templo e pela sinagoga, sabe por quê? Porque não lavava as mãos, eventualmente, para comer, não lavava copos, talheres, digamos assim, não cuidava da purificação exterior, era criticado pelo cardápio. E houve um momento que ele disse: não é o que entra que contamina, é o que sai. O que entra, disse ele, em uma linguagem elegante, vai para o ventre e depois o organismo expele. Fica ali por um pouco de tempo. Agora, disse ele, o que sai é o que contamina, e ele relaciona, porque é do coração do homem que saem os adultérios, os homicídios, furtos, tudo quanto não presta, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Tudo o que nós precisamos é estímulo para que as coisas aconteçam, condições normais de temperatura e pressão, para que essa potencialidade se revele, e a ausência da graça de Deus aí é letal. Mas está tudo aqui. Por isso que é difícil o ser humano lutar consigo mesmo, e essa é a maior batalha. Foi a grande luta do apóstolo Pedro. Ele sabe quanto custou. Ele era corajoso para destruir os outros, tanto que arrancou a orelha de um com a espada. Ele era corajoso para confrontar. O grande problema dele, que ele nunca imaginou, é que a derrota viria de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele descobre em choro, em soluços, em lágrimas, numa madrugada de Jerusalém, descendo do Monte Sião, que o maior inimigo de Pedro era o próprio Pedro. Davi, durante 40 anos de reinado, não conheceu uma só derrota militar, venceu todos os inimigos de Israel. Alargou as fronteiras como até hoje ninguém conseguiu alargar. No seu reino, a terra de Israel ia do Nilo ao Eufrates. Foi o maior rei que Israel teve. Enfrentou poderosos, enfrentou nações, enfrentou filisteus, enfrentou o próprio Saul, mas quando ele enfrentou a ele mesmo, perdeu vergonhosamente. E no Salmo 16 ele assume com humildade a sua postura, de que ele era suficientemente guerreiro para derrotar os outros, mas era extremamente fraco para derrotar a si próprio. Que ele havia vencido poderosos tidos como inatingíveis. No entanto, descobre que como pai perdeu, que como marido perdeu, que como chefe de família perdeu, para em lágrimas amargas dizer, em outras palavras, numa oração a Deus, que me adianta vencer todos os poderosos de fora ao meu redor e ser derrotado por mim mesmo. Nunca ninguém derrotou Davi, nem Golias, mas ele conseguiu derrotar-se a si mesmo.
Hoje eu quero refletir rápido, eu estava dizendo ali, quero ter mais tempo para a gente orar, porque eu sei que todo mundo aqui vive suas lutas. Pode ser administrada, maquiada, cuidada, pode ser envolvida por um manto, mas todos nós, eu digo nós, não vocês, todos nós, lutamos contra nós mesmos, contra nossos apetites, tendências, contra a tortuosidade que o pecado implantou em nós. E só não é pior, porque há uma coisa chamada graça universal de Deus que limita essa desgraça. Você sabe qual é a sua luta, eu sei quais são as minhas lutas. Se fosse do ponto de vista de falar de luta por não ter luta, eu ia me embora. Mas nessa hora eu associo-me a vocês para receber a palavra de Deus com humildade e suplicar forças para que eu enfrente primeiro a mim, para poder enfrentar os de fora. Amém? Eu quero refletir sobre a vida de um indivíduo chamado Jacó. No Oriente Médio, na cultura daqueles dias, o nome de uma criança era colocado para definir ou a origem ou o caráter. Ainda aí era mais difícil. Judas Iscariotes, porque vinha da região de Iscariotes. Simão Bar-Jonas, porque era filho de Jonas. A palavra Bar é filho. Simão, filho de Jonas. Quando Jacó nasce, ele já segura o calcanhar do irmão. Logo cedo manifesta-se nele essa capacidade extraordinária de passar o outro para trás. O nome Jacó significa enganador, suplantador. Ou como eu já disse aqui num sermão, numa linguagem do direito penal atual, 171. O indivíduo tinha uma habilidade, ele enganou a mãe, enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro. Com o sogro a coisa foi difícil, porque era barra pesada, era pior do que ele. Ele, usando uma linguagem esportiva, futebolística, ele fez um gol, o sogro fez 2. Labão. Jacó e Labão, uma luta de pesos pesados. O que Jacó não entendia, a priori, é que quanto mais ele, entre aspas, vencia enganando, mais ele estava morrendo, acumulando dores no peito. Ele engana Esaú, o irmão, de uma forma que o irmão torna-se o maior inimigo. E a Bíblia diz que Esaú disse para a mãe o seguinte: o que me faz sobreviver é o ódio que eu tenho do meu irmão. Eu sou movido a ódio. Conheço famílias assim. Esaú disse à mãe: eu respiro ódio dele. E Jacó foi obrigado a fugir e ir embora, senão o irmão matava ali mesmo. E começaram anos seguidos de perseguição. O sonho de Esaú, a motivação de Esaú, o que fazia Esaú caminhar na vida era pegar Jacó um dia e acabar com ele. E Jacó foge para um lado, foge para o outro, escapa para aqui, escapa para ali, é ardiloso, peçonhento, perigoso. Mas ele foi cansando, até que chegou um dia limítrofe em que ele descobre que o inimigo maior não é Esaú, é ele. Cai a ficha e ele diz: o meu problema não é Esaú, sou eu. O meu inimigo não é Labão, meu sogro, sou eu. Eu consigo passar todo mundo para trás, até eu mesmo. E isso vai matando aos poucos a prestação em parcelas letais. Isso vai liquidando Jacó. E ele está perto do Jordão, e há um afluente chamado Jaboque, quando ele assume a verdade de que não aguenta mais.
não suporta mais o fato de vencer o outro e não vencer a si mesmo, de derrotar o outro e não derrotar a si mesmo, de ser forte, me desculpa a expressão, macho para os outros e não ser para si mesmo. A idade, as dores, as agonias, as fugas, os ardis que ele usava para auto-justificar-se, começam a minar as emoções, o coração, a mente. Ele vai fraquejando e ele percebe que já não consegue viver a vida que vivia e conclui: o meu inimigo maior sou eu preciso é vencer a mim mesmo. E aí chega uma notícia: Esaú está vindo aí para te pegar, e vem com 400 homens. Capítulo 31. Jacó, Esaú, teu irmão. Queridos, quando as lutas nos machucam. Mesmo quando vencemos, saímos machucados, não é verdade? Agora, quando a luta é na família, é muito mais doloroso. Quando a luta é contra um irmão dentro de casa, quando a luta é contra um filho, quando a luta é contra um pai, quando a guerra, aí, ainda que nos façamos fortes por fora, nos tornamos impotentes por dentro. A luta contra a família, ela é potencializada, a dor é mais doída. Melhor brigar com o mundo do que com um filho. Melhor brigar com o mundo do que com um pai e uma mãe. Melhor brigar com muitos do que com um irmão ou irmã. Jacó percebe isso, aí a ficha cai. Eu não sei o que se passou no coração dele, mas de uma coisa eu sei: a vitória começou ali. Quando ele constatou que o problema não era o outro, era ele. É fácil vencer o outro, é difícil vencer a si mesmo. E quando dizem a ele: Esaú vem aí com 400 homens, inteligente como ele era, ele monta um esquema, forma uma equipe e dá presentes e diz: levem, vocês vão na frente, falem com Esaú, entreguem a ele esses presentes, porque ele vem me matar, é meu irmão, mas quer me matar. Daqui a 4 dias eu mando outra equipe. E ele achou que com esse ato, entre aspas, diplomático, ele iria amansar Esaú. A primeira equipe vai, entrega os presentes, ele manda a segunda, mas o coração em ebuliência, não há paz, agonia, não dorme. Vive um teatro para os outros, mas se comendo por dentro. Ele toma uma decisão. E ele resolve que aquela noite, Gênesis 32, é 880. Ou ganha ou perde para sempre. Ou Jacó é vencido naquela noite, ele está disposto a tudo. Essa luta do capítulo 32 mostra que ele era um homem obstinado. E aí começa o processo pedagógico para mim e para você, se é que eu e você queremos vencer as nossas próprias batalhas. A menos que você não tenha nenhuma luta. Apareceu no cursilho uma senhora que disse: eu não tenho pecado nenhum. E uma pessoa da vigília conversou e disse: mas a senhora não tem nenhum pecado? Não, minha filha. Nós queríamos orar para Deus perdoar seus pecados. Não precisa, eu não peco. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Eu já recebi um em gabinete que disse a mim o seguinte: se o mundo fosse igual a mim, era um céu. Eu quase perguntei: a senhora tem genro para opinar? Né? Mas fiquei quieto. Jacó era o tipo que achava erro na vida de todo mundo, menos na dele. E o errado era ele. Jacó era do tipo que podia apontar erro e olhar para o púlpito e dizer: aquele bispo ali não tem autoridade, eu conheço.
mas era capaz de justificar todos os atos desastrados que cometeu na vida, da mais simples à mais sofisticada desonestidade. Só que ele descobre que isso não traz vida, traz morte. E quem vai morrer é ele. Ele chega a Jaboque, e a primeira coisa que ele faz, diz o verso 22, levantou-se naquela mesma noite, acuado, amedrontado, fragilizado, com a realidade diferente da fama. A fama era de homem corajoso, conquistador, que passava todo mundo para trás, comigo ninguém pode, mas por dentro, trapo, como essas estopas de posto que os frentistas rasgam para limpar carro. A primeira coisa que ele faz, levanta-se naquela noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. A palavra Jaboque significa derramamento. Jacó tomou uma decisão: hoje é tudo ou nada, hoje eu me derramo diante de Deus. Hoje eu vou dizer a Deus tudo que eu sei de mim e quase ninguém sabe. E reconheço que Ele sabe coisas que nem eu sei de mim. Tomou e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. O primeiro passo para a gente vencer as lutas pessoais é expor tudo diante de Deus. Tudo. Família, negócios. Deus já sabe, mas gosta que a gente fale. Há muitos anos eu estava na cidade de Sintra, em Portugal, com o reverendo Caio. Nós íamos de Coimbra, de uma cruzada evangelística. E eu acordei, eram umas 3 da manhã, para ir ao banheiro, num hotel Tivoli. E o vi, ele orando, ele estava ajoelhado, e na oração ele dizia assim a Deus: Senhor, se isso for da minha cabeça, me cura. Se isso for do diabo, repreende. E se isso for verdade, prepara o meu coração. Nunca mais eu esqueci disso. É a luta interior, silenciosa, que faz o indivíduo suar sozinho, quebrantar-se diante de Deus. Jacó passa tudo. Quer começar a vitória, querido? Ponha tudo, negócios, família. Olha o que diz o texto, até os empregados. Ele pôs tudo debaixo da luz. Colocar diante de Deus é colocar sob a luz. É não esconder, ter a ilusão de que alguma coisa vai ficar escondida. E naquela manhã, tomando café, eu conversei com ele e disse que havia escutado a sua oração. E eu perguntei: por que você não ora em pensamento, em silêncio? Ele disse a mim: Alexandre, eu não sei te explicar, mas uma coisa eu sei, Deus gosta que a gente fale. Isso em 1986, por aí, 30 anos. Primeiro passo de Jacó é: não vou só eu não, vai todo mundo para debaixo da luz do Senhor. Vai minha família, vão meus negócios, vão meus empregados, vão meus funcionários. Querido, você vai começar a vencer, é o primeiro round da luta. Essa é a luta do século. Não, essa é a luta da história. Quando eu era jovem, teve um negócio de luta do século, lembra? Teve umas 10 lutas do século. Depois que ele passa tudo diante de Deus, diz o verso 24, ficando ele só. Agora chega a hora que é ele, Deus, Deus e ele, eu e tu, tu e eu. Agora não há mais opiniões, não há mais escoras, não há mais argumentos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Estava ali conversando com o reverendo Jair. Muitas vezes a pessoa senta, mas não recebe a palavra, até os que julgam. Eu conheci um que anotava sermão inteiro,
E a gente pensava que ele anotava para levar e aprender, ele estava anotando supostos erros do pregador. Como receber nada de Deus com um espírito desse? Me diga. E olhe que era um pregador tremendo, eu não vou dizer o nome, mas muitos conhecem. E ele lá com o papel, eu disse, que maravilha. Esse irmão é uma bênção, ele está anotando, certamente vai levar para casa e vai meditar. Um dia ele disse, não, eu estou anotando aqui os erros dele de português, de teologia, disso, daquilo, outro. O segundo passo para vencer, você quer vencer, o segundo passo é você e Deus. Agora, Senhor, sou eu e tu. Agora, esposa, fique aí, filho, fique aí. Amigos, fiquem aí, irmãos, fiquem aí, pastor, fique aí, bispo, se aquete. Agora somos nós dois. Há lutas que só são vencidas na solidão do ser. Precisamos de companheiros nas lutas? Precisamos. Mas há batalhas nessa guerra que vão ser travadas, irão ser travadas na solidão de um quarto. De muitas vezes estacionar um carro do canto e chorar em cima do volante. De outras vezes, na repartição, ir para um banheiro, se trancar e ali mesmo, ajoelhado, humilhar-se diante de Deus. É a hora, Senhor, agora sou eu e tu, tu e eu, não tem mais ninguém aqui. Jacó fez isso. Primeiro, ele expõe famílias, empregados e negócios. Passa tudo diante de Deus. Depois ele diz agora, verso 24, ficando ele só. E a luta foi grande. Durou a noite inteira. Jacó e Deus, Deus e Jacó. Eu já preguei aqui uma vez sobre o fato de que Deus gosta de gente assim. Às vezes até me dá a impressão de que Deus dá umas cutucadas. Deus fez isso com a Ciro Fenícia, Deus fez isso com aquela mulher do fluxo sanguíneo. Deus faz isso para estimular, para encorajar, para que a pessoa se enfrente e se ponha diante dele. Jacó tomou uma decisão, ou bênção ou morte. O que eu não quero é mais continuar como sou. Chega! Eu engano a todo mundo, mas não engano a mim. Sou Jacó para os outros, mas não sou Jacó para mim. A decisão dele diante de Deus é 8 ou 80, ou vai ou racha. Ou aqui é o terreno da minha vitória, ou aqui será a minha sepultura. Mas do jeito que eu sou e com a vida que eu venho vivendo, eu não quero mais continuar. E lutou a noite inteira. O dia amanheceu e Jacó lutando com Deus. Eu tenho impressão não, eu tenho certeza que às vezes Deus permite batalhas na nossa vida para poder a gente procurá-lo, para a gente lutar. Porque quando nós começamos a achar que estamos bem e os outros é que estão ruins, às vezes vai dormir, ou qualquer outra atividade, nem hora. Quando nós percebemos que o problema é nosso, ou somos o problema, nós então começamos, por isso que o Senhor diz a Israel, eu te levei pelo deserto 40 anos para te humilhar, para te quebrantar e para, afinal, te fazer o bem. Jacó lutou a noite inteira. Quer vencer você? Eu sei que você, para vencer o outro, é mole. Mole, eu digo, é fácil. Agora, quer vencer você? Comece a lutar com Deus, você e Deus, sem ninguém saber. No seu jaboque. Uma das coisas mais lindas da Bíblia é o verso 25. Vendo este que não podia com ele. Você sabe quem é este que não podia com ele? Quem é? Quem?
Deus. Deus disse, na minha linguagem de menino lá no interior, estou rendido. Vendo este, o onipotente, o todo-poderoso, o Senhor do cosmos, vendo este Deus, que não podia, porque esse anjo do Senhor é o que em teologia chamamos de teofania. Era uma exposição pública e antecipada do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso a expressão anjo do Senhor, toda vez que você lê anjo do Senhor no Antigo Testamento, é uma referência a Jesus. Por isso vem com letras maiúsculas. Vendo este, eu tenho um amigo que diz, Deus ama tanto que às vezes tem prazer em afrouxar. Foi com aquela mulher que eu acho que era uma baixinha, eu já disse aqui, né? A Cirofenícia pagã. Há outro em que o Novo Testamento diz, não podendo ocultar-se, Deus do universo não pôde se esconder, porque Ele tem prazer em ser vencido por mim e por você, para que a bênção seja minha e sua em nome de Jesus. Portanto, foi uma noite de luta, você tem lutado, eu tenho lutado, ou nossas orações são como aqueles comprimidos, pof. São como aqueles bilhetes a jato. Jacó lutou a noite toda, vida ou morte. Uma coisa ele tomou uma decisão, não saio daqui como entrei, cansei de ser quem sou. Descobri que eu não estou matando os outros, eu estou matando a mim. Luta à noite. E Deus se entrega. Vendo que não podia vencer, imagine a Bíblia dizendo isso. Tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta na luta com o homem. E Deus diz, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir. Imagine, se não me abençoares. Aí vem a pergunta fatal. Daquela que a gente diz, podia perguntar tudo menos isso. Tem tanta coisa para falar, vem falar nisso. Qual é o teu nome? Isso para a gente hoje não significa nada. Mas na cultura, na religiosidade daqueles dias era tudo. Dizer o nome era confessar quem era. Por isso que não precisou discurso, explicação. Qual é o teu nome? E Jacó diz, Jacó. Ele estava dizendo, enganador, esperto em passar os outros para trás, pegar no contrapé. Ele viveu milênios antes a lei do Gerson, levar vantagem em tudo. Percebe-se derrotado e quando a pergunta final é feita, ele abre a boca e diz, eu sou, meu nome é Jacó, enganador, suplantador. E olha o que o Senhor diz, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Israel significa príncipe de Deus. Israel, príncipe de Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Olha o temperamento do indivíduo. Deus perguntou o nome dele e disse, agora me diga o seu. Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E os textos, os versos seguintes são de arrancar lágrimas. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, que significa vi Deus face a face, cara a cara. Mário Lessa tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, eu nunca descri de Deus, mas eu não gostava dos intermediários. Jacó diz, qual é o teu nome?
Deus não diz, mas diz: estás mudado, transformado. E a Bíblia diz que era madrugada, e aquele homem que entrou derrotado por ele mesmo, aquele homem que entrou vencido por ele mesmo, aquele homem que entrou sem chance de mudança, sai com outro nome, vitorioso e marcado por Deus. Até hoje as marcas de Deus são repetidas e lembradas. Manquejava de uma coxa. Ele percebe que quando não era manco, aí é que era manco. Mas agora que foi tornado manco por Deus, ele não manca mais, entenderam? E diz a Bíblia, em memorial, até hoje os filhos de Israel não comem o nervo da coxa. Quando nós vencemos com Deus, olha aqui, Deus nos marca e o testemunho fica para as gerações seguintes. Daqui a muito tempo, um filho vai dizer: meu pai foi marcado por Deus. Amigos vão dizer: eu conheci antes e depois. Eu conheci antes de Jaboque e conheci depois. Saiu manco, mas saiu curado. Dr. Russell Shedd, conversando comigo há muitos anos, ele disse assim: Alexandre, Deus mudou Jacó, Deus abençoou Jacó no capítulo 32, mas ele só completou a mudança do capítulo 35. Às vezes o processo demora um pouquinho, mas o que importa é que Deus não para mais. No capítulo 33, se você ler, você vai ver que a ardileza, a astúcia, a autoconfiança ainda estava por ali. No 35, a cura é completada. Ele venceu ele mesmo. E no capítulo 40, 41, 42, alguns dos capítulos mais lindos da Bíblia, quando ele abençoa os filhos para morrer. E a Bíblia não fala em morte, mas descreve a morte dele, dizendo que recolheu os pés e juntou-se ao seu povo. E sobre o bordão adorou. Jacó morreu, nasceu Israel. O maior inimigo que eu enfrento sou eu, e o maior inimigo que você enfrenta é você. Alguém esperto e perito em enganar, que constantemente quer me fazer crer que você é meu inimigo, e eu começo a culpar um, culpar outro, transferir culpa até o diabo. E alguns culpam até Deus. Nós precisamos vencer a nós mesmos em nome de Jesus. Quando eu não quero me vencer, me justificando com seus erros, eu estou apenas distraindo. Qual é o teu nome? Qual é o nome que ninguém sabe, mas tu sabes? Qual é a tua identidade? Administrada, maquiada? Qual é a tua identidade? Tenha certeza de uma coisa: Deus é fiel. E você vai sair dizendo, vai sair marcado, marcada, e dizendo: vi Deus face a face. E ele completa: e a minha vida foi salva. Filho de patriarca, neto de patriarca, precisou dessa hora com Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar com vocês. Mas não pense que oração é mágica. Oração é intercessão. E eu disse aqui recentemente, nós precisamos de muita cura
E quem sabe muitos começando pela cura do caráter. Manco, troncho, empenado, porque o pecado nos fez assim. Você sabe coisas sobre você que ninguém sabe. E Deus sabe coisas sobre você que nem você sabe. Mas o Senhor é fiel. Deus quer. Eu não estou cometendo nenhuma loucura em dizer o que eu vou dizer. Deus quer que cada um de vocês, cada um de nós, vivamos o nosso Jaboque e saiamos marcados com um novo nome, não necessariamente o nome da gente, mas com uma nova identidade, uma nova identificação, para que as pessoas olhem e dizem: aquele cara, aquela mulher, ele esteve com Deus, ela esteve com Deus. Está na cara. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos orar agora. E você sabe a luta que você trava com você mesmo. É hora de mergulhar para dentro. É hora de deixar esposa, esposo, namorado, filho, patrão, pessoas que você acha que os problemas estão fora, que sua luta é fora, e olhar para você mesmo, porque a sua luta é com você mesmo. Deus não desistiu de você. Deus não abriu mão de você. Você precisa agora curvar sua cabeça. Nós vamos orar e você travar uma luta com Deus, buscando a responsabilidade dessa luta para você. Somente você pode sair do lugar que você está. Deus quer, mas você precisa querer também. Pai, em nome de Jesus, nos encontramos diante de Ti, com nossas lutas, com nossas feridas. Mas nós queremos esta noite, Senhor, reconhecer que somos o problema. Que a mudança começa dentro de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo venha na mais profunda de nossa alma, buscar tudo aquilo que tem gerado tanto problema na vida dos outros, na vida de quem nos relacionamos. Temos destruído tantos relacionamentos, rompido com tanta gente. Mas nós queremos, Pai, ser instrumento de cura esta noite. Que possamos ser curados, tratados, restaurados, perdoados pela Tua presença. E que possamos esta noite sair marcados, através desse pacto que vamos fazer contigo esta noite. No que depender de cada um de nós, não vai acabar como está. No que depender de cada um de nós mesmos, não vai acabar como está. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos agora ter o momento do ofertório. Vamos todos com alegria ser gratos a Deus de uma forma